No próximo capítulo da novela Três Graças, Joaquim é o primeiro a acender o pavio da tensão. Ele comenta com Júnior, num tom meio debochado, meio sério, que anda pensando em roubar as Três Graças sozinho. Júnior tenta rir, mas o olhar ambíguo do amigo não ajuda. Parece mais confissão do que bravata. E para piorar, Célio o flagra parado em frente à casa de Arminda ao amanhecer, observando tudo como quem fareja oportunidade. Célio sente aquele desconforto que só aparece quando a intuição avisa. Tem coisa errada no ar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, muito longe das tramóias de Joaquim, Pastor Albérico vive sua própria confusão interna. Ele pensa em Lígia, lembrando do dia em que a viu fragilizada na clínica. Tenta orar, tenta racionalizar, mas nada resolve o aperto no peito. Fica dividido entre procurá-la ou manter distância, temendo cruzar limites que nem ele consegue nomear. Na mesma madrugada inquieta, quem também se vê às voltas com o passado é Josefa. Ela acorda sobressaltada ao ver Rogério ao pé da cama, vivo, respirando, olhando para ela. O susto vira um nó na garganta. Num piscar de olhos, a imagem muda e é Helga oferecendo um copo d'água. Josefa percebe que sonhou, mas o sonho foi tão vívido que a deixa tremendo como se tivesse encarado um fantasma. Enquanto o sol sobe, Samira e Edilberto discutem a situação de Raul e Joelle. Ele tenta manter a calma, mas Samira percebe a tensão escondida. Ela teme que Joelle esteja revivendo feridas antigas. Teme que Raul, com aquele temperamento imprevisível, possa fazer tudo desandar. Edilberto concorda. É preciso diálogo, vigilância e muito cuidado, como quem tenta abafar um incêndio antes que ele se espalhe pela cidade inteira. Mais tarde, Lorena confidencia a Juquinha que Zenilda jurou ter visto Rogério na rua. A notícia cai pesada. Em Três Graças, impressões raramente existem sem motivo. E rumores sobre mortos-vivos, menos ainda. E quando a cidade parece finalmente respirar, Misael parte para cima. Exige que Joaquim peça desculpas a Gerluce, sem negociação. Joaquim engole seco. Uma a uma, suas pontes vão queimando. E ele sabe que já está sentindo o calor das chamas. Zenilda vai perder completamente o chão. E, ao mesmo tempo, reencontrar uma força que nem ela sabia que tinha. Ao sentir o perfume inconfundível de Arminda impregnado na roupa de Ferete. A cena, que promete fazer barulho, marcará não apenas o início de um confronto conjugal, mas a verdadeira virada da personagem. A mulher que sempre engoliu humilhação começará a ruir por dentro, até finalmente emergir como um vulcão prestes a explodir. Tudo começará quando Ferete chegar em casa no fim da tarde, alegando que teve uma reunião longa, cansativa e cheia de pendências burocráticas. Zenilda, que vinha estranhando os sumiços do marido, se aproximará para abraçá-lo. Mas o gesto carinhoso se tornará uma sentença. Assim que seu nariz encostar na camisa de Ferete, o mundo de Zenilda parece parar. O cheiro não era qualquer cheiro, era aquele perfume, o mesmo que Arminda usa desde sempre, doce, marcante, impossível de ignorar e, pior, impossível de confundir. Ela recuará devagar, como quem leva um tapa invisível. Seus olhos se estreitam, o coração bate mais rápido, a respiração falha. E então, a frase que mudará tudo. É o perfume dela. Não adianta negar. A partir dali, o clima dentro da casa se transforma em campo de batalha. Ferete, mestre em manipulação e ironia, tentará sair pela tangente. Levantará as mãos, dará risadinha de deboche como se estivesse diante de um mal-entendido ridículo. Claro que é o perfume dela. Arminda me fez assinar uns papéis e me agarrou. Mulher poderosa é assim. Cheira forte. A forma como ele dirá isso não será inocente. Será provocativa, calculada, quase um desafio para ver até onde a esposa tolera ser pisada. Só que desta vez, Zenilda não aceitará ser tratada como tola. Ela avança, não fisicamente, mas com um olhar que Ferete nunca viu nela. É nesse instante que o vilão percebe que algo está diferente. Zenilda não está apenas com ciúmes.
Ela está em processo de metamorfose. Os próximos capítulos mostrarão a força dessa virada. Zenilda começará a vigiar cada passo do marido. Nada passará despercebido. O horário que ele sai, o horário que retorna, as mensagens que ele tenta esconder, as ligações que atende no corredor, a roupa passada às pressas, o cheiro de perfume que insiste em voltar. E, quanto mais ele tenta manipular, mais Zenilda afia o próprio instinto. A novela deixará claro que esse episódio, aparentemente só mais um capítulo de ciúmes, é, na verdade, o estopim da queda de Ferete. Zenilda, acostumada a abaixar a cabeça para preservar a paz dos filhos, agora percebe que o silêncio dela só fortaleceu o inimigo. A leoa desperta, e ela desperta com fome. Em cenas futuras, veremos Zenilda desabafar com Josefa, que tentará aconselhá-la a manter a calma. Mas a mãe de Leonardo e Lorena estará irredutível. Sua fala, carregada de dor e frustração, mostrará o tamanho do estrago emocional. Eu não sou burra, Josefa. Não sou cega. Há anos eu sinto que tem algo errado. Hoje eu só tive a prova, e essa prova não sairá da cabeça dela tão cedo. Zenilda começará a reconstruir mentalmente cada detalhe estranho que já viu. A roupa de Ferete com cheiro diferente, o nervosismo dele ao ouvir o nome de Arminda, os horários incompatíveis, as reuniões que surgem do nada, as desculpas sempre mal costuradas. A soma de todas essas observações fará com que ela perceba que sempre esteve vivendo com metade da verdade e que a outra metade estava escondida atrás de um perfume caro. Enquanto isso, Arminda seguirá com sua vida na mansão, acreditando que controla o jogo. Mas a novela deixará claro que o clima ao redor dela começará a se alterar. Zenilda passará a observá-la com um olhar diferente. Não mais submisso, não mais intimidado. Um olhar que diz, eu já sei e eu vou te pegar no pulo. Ferete, por sua vez, tentará apagar o incêndio com ainda mais mentiras. Dirá que Arminda o assediou, que pegou ele de surpresa, que ela tem mania de passar perfume demais, que tudo não passou de um mal-entendido exagerado por Zenilda. Só que dessa vez ele fala, mas não convence. A confiança que Zenilda sentia no homem se quebra como vidro. E quando essa confiança se quebra, nada mais segura. A novela mostrará a Zenilda recolhendo provas silenciosas. Ela começará a prestar atenção nas roupas que ele usa quando diz que vai ao mercado. Reparará na forma como ele arruma o cabelo quando diz que vai buscar o carro no mecânico. Notará mensagens apagadas. Ouvirá conversas pela metade. Ela se tornará uma investigadora dentro da própria casa. E o telespectador perceberá que, pela primeira vez, Ferete tem motivos reais para temer. A personalidade dela mudará aos poucos. Zenilda passa a responder. Enfrenta, questiona, cutuca. Ela já não recua diante do deboche do marido. Pelo contrário, ela avança. Ferete, acostumado a dominar a esposa emocionalmente, começará a perder terreno. E quanto mais ele tenta retomar o controle, mais Zenilda demonstra que a antiga mulher acabou. Ela vai começar a se arrumar mais, a sair sem avisar, a conversar com pessoas que Ferete nunca permitiu que ela conversasse. Um gesto simbólico marcará essa virada. Zenilda abre a gaveta onde guarda seus perfumes antigos. Perfumes que deixou de usar porque Ferete dizia que eram fortes demais. Ela passa o perfume com orgulho. Ela se olha no espelho como quem volta para si, depois de anos adormecida. A novela aproveitará esse momento para aprofundar a relação dela com os filhos. Leonardo percebe que a mãe está mudando, mas ainda não entende por quê. Lorena, mais sensível, desconfiará de que Zenilda está sofrendo por dentro. Mas Zenilda esconderá tudo até ter a prova concreta da traição. E essa prova não demora. Arminda, cada vez mais ousada em seus encontros com Ferete, comete deslizes. Um brinco esquecido no carro, um lenço, um bilhetinho. Para qualquer outra pessoa, talvez fosse detalhe. Para Zenilda, agora em estado de alerta, cada detalhe vira bomba relógio. Ela começa a juntar as peças. E quando Zenilda junta peças, o resultado é explosivo. Os próximos capítulos prometem cenas de tirar o fôlego, com Zenilda finalmente encarando o marido como nunca fez. A mulher que sempre pediu permissão, agora exigirá respostas.
A que sempre falou baixo, agora gritará. A que sempre acreditou em desculpas, agora fará Ferete engolir cada palavra maldita. A partir do momento em que Zenilda junta as primeiras pistas, a novela mergulha numa espiral de tensão crescente. Ferete começa a sentir o cerco apertar, mesmo sem admitir em voz alta. Ele tenta controlar os horários, evitar encontros arriscados, disfarçar o nervosismo. Mas o que antes parecia fácil agora se torna um jogo perigoso. Zenilda não demonstra mais fragilidade. Ela demonstra cálculo. E isso aterroriza o vilão mais do que qualquer descoberta concreta. Num dos próximos capítulos, veremos Zenilda surgir na sala, segurando a camisa que ele deixou jogada no sofá. Ela passa o dedo sobre o tecido, como quem examina um vestígio de crime. Levanta o olhar devagar e diz, fria, engraçado, esse perfume sempre some quando você chega da rua, mas hoje ficou forte demais. Parece até fresquinho. Ferete, irritado, perde a compostura pela primeira vez. Ele ergue a voz, diz que está cansado, que ela está ficando paranoica, que tudo é fruto da imaginação dela. Mas cada ataque só reforça o que Zenilda já sabe. A insegurança dele revela mais do que qualquer cheiro. A novela deixará claro que Zenilda não pretende agir por impulso. Ela se arma de paciência, observando Ferete com a precisão de quem já não ama, mas quer justiça. Começa a falar menos, a escutar mais. Ela percebe que cada pequena mudança no tom de voz do marido diz muito. Percebe também como ele se arruma com um entusiasmo que antes era só para aniversários ou reuniões importantes. Agora, cada saída para resolver algo rápido parece um desfile secreto para Arminda. E a Mansão das Graças começa a sentir o clima estranho. Não é preciso que Zenilda conte nada. A tensão dela chega antes dela própria. Josefa, com seu instinto apurado, tenta arrancar alguma confissão, mas Zenilda apenas responde com frases curtas. Eu só estou vendo tudo com olhos novos. Após rejeitar Viviane por ser trans, Leonardo dorme com a jovem pela primeira vez e se encanta. Leonardo começará uma jornada íntima e transformadora que vai virar não apenas sua vida amorosa de cabeça para baixo, mas também sua visão de mundo. Depois de tanto fugir, recuar, negar e tentar racionalizar o que sentia, o rapaz finalmente vai encarar a verdade que o consome por dentro. Viviane mexe com algo que ele nunca conseguiu controlar. E é justamente essa falta de controle que o aterroriza e fascina. A revelação de que Viviane é uma mulher trans foi, num primeiro momento, um choque para ele. Não por preconceito declarado, mas por toda a bagagem emocional, estrutural e familiar que o cerca. Leonardo cresceu ouvindo que precisava seguir o roteiro perfeito. Casamento hétero, aparência impecável, comportamentos esperados, nada que desagradasse Ferete, o pai controlador. Só que essa cartilha começa a ruir quando Viviane entra na vida dele com delicadeza, força e verdade. O que ninguém imagina é que Leonardo passará noites em claro, rolando de um lado para o outro, lembrando do jeito que ela ri, do brilho dos olhos dela, da firmeza com que fala da própria história. Ele tenta convencer a si mesmo de que é só admiração, só curiosidade, só sintonia. Mas no fundo, já sabe que é amor querendo nascer. E quanto mais ele tenta sufocar esse sentimento, mais ele cresce. Tudo muda quando Leonardo toma coragem e decide ir até a chacrinha, onde Viviane mora. O clima ali é diferente de tudo que ele conhece. Leve, simples, vivo. Ela abre a porta sorrindo, surpresa com a visita inesperada. Surpresa e também desconfiada, afinal não esperava vê-lo tão cedo, depois da conversa difícil em que ele recuou, tomado pelo medo. Mesmo assim, Viviane o recebe com carinho. Prepara um chá doce com hortelã, abre as janelas para entrar um vento fresco da tarde, mostra os quadros que pinta nas horas vagas e tenta deixá-lo à vontade, mesmo percebendo a tensão que ainda o acompanha. Leonardo, aos poucos, se desarma. Senta no sofá, respira fundo, observa o ambiente colorido e percebe que ali não existe pressão, julgamento, cobrança. É só ele e ela, sem máscaras. Em poucos minutos, o rapaz relaxa tanto que acaba cochilando. Viviane o observa dormir, num misto de ternura e choque.
Nunca imaginou que alguém que parecia tão preso, tão blindado, pudesse confiar nela a ponto de se permitir adormecer ali, no meio da tarde, como se estivesse seguro pela primeira vez em muito tempo. Ela cobre Leonardo com uma manta leve e decide deixá-lo descansar. Quando desperta, ele se sente estranho, confortável demais, vulnerável demais, conectado demais. Viviane questiona se ele está bem, e o sorriso dele responde antes das palavras. A calmaria é quebrada quando Leonardo pega um porta-retratos antigo, tentando olhar uma foto dela com Gerluce. Na tentativa de afastar o vidro trincado, ele acaba deixando o objeto cair no chão. Os pedaços se espalham e os dois se abaixam ao mesmo tempo para recolher. As mãos se encontram. As respirações se misturam. É aí que o impulso acontece. Um beijo rápido, inesperado, cheio de urgência, cheio de confissão silenciosa. Ele se afasta num sobressalto, como se tivesse cometido um erro. Mas antes que Viviane pense o mesmo, Leonardo encara a moça e solta, quase rindo de nervoso. Acho que vou precisar de outro beijo para saber como eu me senti. Viviane fica sem ar. O segundo beijo vem mais lento, mais consciente, mais verdadeiro. Um beijo que diz muito mais do que qualquer diálogo que eles poderiam ensaiar. De repente, uma buzina ecoa na rua, alta, brusca, trazendo Viviane de volta ao mundo real. O bairro é perigoso, especialmente à noite, e ela sabe que Leonardo não está acostumado com os riscos da região. Não dá para deixá-lo voltar para casa naquele horário. Fica aqui hoje, dorme no sofá, sugere ela, tentando manter a naturalidade, embora o coração estivesse batendo descompassado. Leonardo hesita, olha para a porta, olha para ela e aceita. A noite se desenrola com conversas baixas, tímidas, cheias de pausas significativas. Viviane ajeita a manta no sofá. Leonardo agradece. Por algum motivo, eles ficam um tempo demais se olhando antes de se despedirem. E quando as luzes se apagam, cada um lida com seus próprios pensamentos. Viviane teme que ele acorde arrependido. Leonardo teme acordar e sentir que ainda está sonhando. No dia seguinte, o sol invade a sala e ilumina o rosto de Leonardo. Viviane o observa por segundos, tentando decifrar se ele está confortável, se vai se afastar, se vai negar tudo. Mas o que a surpreende é justamente o contrário. Ele acorda sorrindo, com uma paz que não sente há anos. No entanto, Viviane continua assustada. O peso da responsabilidade cai sobre seus ombros. Ela não quer ser usada, não quer ser apagada, não quer ser um segredo de ninguém. Léo, acho melhor você ir, diz ela, suave, mas firme. Ele se levanta devagar, encara a moça e segura sua mão. Eu volto. É só isso. Mas para Viviane, é o suficiente para tirá-la do eixo. Quando ele passa pela porta, ela precisa literalmente se abanar com as mãos, tentando controlar o turbilhão que toma conta do peito. Ao chegar à mansão, Leonardo dá de cara com Ferretti. O empresário, sempre desconfiado, sempre controlador, percebe na hora que o filho está com a mesma roupa da noite anterior. O olhar dele percorre o jovem de cima a baixo, como se tentasse arrancar a verdade pela força. Onde você estava? Dormindo por aí? Por aí onde? Leonardo desvia, não responde, tenta subir as escadas. Ferretti aperta o maxilar, já sentindo o cheiro de rebeldia. E não demora para Lorena aparecer também. A irmã, muito mais sensível e conectada às mudanças ao redor, nota o brilho diferente no olhar de Leonardo, a voz mais leve, a atitude menos rígida. Você passou a noite fora, e eu acho que sei com quem. Leonardo congela. Ela continua. Com uma mulher trans, não foi? Ele não confirma, mas também não nega. E esse silêncio diz mais do que 1000 palavras. Enquanto tenta fugir das perguntas de Ferretti e do olhar afiado de Lorena, Léo corre para o quarto, fecha a porta e encosta a cabeça na madeira, respirando fundo, como se estivesse tentando impedir que o coração saísse pela boca. E é ali, sozinho, que ele percebe algo que ainda não tinha nomeado. Pela primeira vez em anos, ele acordou feliz. Não leve, não apenas tranquilo. Feliz. E isso o aterroriza tanto quanto o encanta. Viviane, por outro lado, passa o resto da manhã tentando devolver a casa à normalidade. Guarda a manta que cobriu o sofá,
varre os cacos do porta-retratos quebrado, lava a xícara do chá que ele tomou. Mas cada gesto traz o rosto de Leonardo de volta, e ela se pega sorrindo, para logo em seguida se repreender. Não quer se iludir, não quer ser ferida, não quer repetir histórias de outros tempos, de homens que a procuraram na sombra, mas nunca à luz do dia. O medo insiste em ficar, mas o sentimento também. À tarde, Lorena aparece na chacrinha. Viviane leva um susto, achando que Leonardo a mandou, mas a jovem explica que foi por conta própria. Lorena pede para conversar, usando um tom leve, mas decisão nos olhos. Ela não chega para acusar, chega para entender. Meu irmão te machucou? Não, responde Viviane baixinho. E você gosta dele? Viviane hesita. Confessa apenas o suficiente. Diz que houve um momento, que nada aconteceu além disso, que não sabe o que Leonardo sente, que não quer criar expectativas. Lorena escuta tudo com atenção, percebendo a sinceridade e também o receio que vibra na voz da moça. Viviane, eu não sei o que o Léo vai fazer, mas sei que ele nunca esteve tão mexido por ninguém. As palavras deixam Viviane em silêncio, como se tivesse recebido algo que não sabe onde guardar. E é assim que o próximo encontro se torna inevitável. Um encontro que não será mais sobre dúvida, mas sobre escolha. Uma escolha que Leonardo começa, aos poucos, a entender que será impossível evitar. Na igreja, Bagdá chega antes que todos, respirando fundo, como quem tenta domar um furacão que já nasceu dentro dele. O jovem caminha pelos bancos vazios, esfregando as mãos, tentando ensaiar as palavras que diria ao pai, ou melhor, ao homem que ele por tantos anos acreditou ser apenas mais um fantasma do passado de sua mãe. A cada passo, a raiva cresce, a ansiedade sobe, e o eco do templo parece zombar dele. Quando Jorginho finalmente surge na porta lateral, Bagdá avança como um touro ferido, disparando acusações, perguntas, insultos e dores antigas, como quem desfere golpes que estavam guardados desde a infância. Jorginho tenta manter a calma, mas sua voz falha. Há culpa demais entre os dois, e tempo de menos para remediar. A discussão se intensifica, até que Joélia aparece. O rosto dela traz surpresa, temor e uma intuição incômoda. Ela sabe que algo pesado está prestes a ser dito. Ao vê-la entrar, Jorginho decide agir. Ele respira fundo, ergue o queixo e reúne todos perto do altar. Sua postura muda, como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal. Ele anuncia, com a voz embargada, a primeira grande revelação. Bagdá e Joélia são irmãos, e Bagdá é seu filho. O silêncio que se instala é brutal. Joélia leva a mão à boca, chocada. Bagdá dá um passo para trás, como se tivesse recebido um soco no peito, e só então encontra forças para rosnar que aquilo é mentira. Uma farsa, mais uma jogada suja de um homem que ele despreza. Mas Jorginho não recua. Ele confirma a história com detalhes, datas, lembranças dolorosas e falhas que jamais deveria ter cometido. Bagdá treme de ódio. Joélia, perdida, tenta juntar as peças de uma vida inteira que, de repente, parece ter sido construída sobre um palco de sombras. É nesse momento que o telefone de Joélia vibra, um número já reconhecido. O terror volta como uma lâmina fria correndo pela espinha. Samira. A chantagista não dá tempo para a respiração. Ameaça, pressiona, manipula, diz que Joélia está atrasando tudo, que o acordo deve ser cumprido, que o bebê tem destino certo e que nada irá interferir no plano. O rosto da menina empalidece. Bagdá, ao ouvir o nome da golpista, avança, exigindo que ela atenda no viva voz. Joélia, tremendo, sinaliza não com a cabeça, e Jorginho põe a mão no ombro dos dois, pedindo calma. Jorginho e Bagdá, apesar da tensão gigante entre eles, unem forças pelo bem de Joélia. O pai promete que nenhum deles ficará sozinho diante de Samira. E o filho, mesmo tomado por ira e abandono, promete que ninguém encostará um dedo na irmã. É quando Bagdá, que observava tudo em silêncio, lança uma ideia ousada: devolver o dinheiro que Joélia recebeu da quadrilha para tentar desfazer o acordo ilegal. A proposta gera debate. Jorginho teme que isso provoque Samira ainda mais. Bagdá acha que é melhor cortar o vínculo de uma vez. Joélia teme que nada disso baste para deter a chantagista. Mas no fim concordam.
Qualquer tentativa vale a pena, desde que abra uma brecha para libertá-la. Mais tarde, Joelle decide fazer algo arriscado. Liga para Samira. A golpista atende com a voz escorregadia de sempre, cheia de veneno e controle. Joelle tenta negociar. Propõe devolver o dinheiro. Pede que Samira encerre o trato. Mas a mulher dá uma risada curta, quase debochada. Diz que o acordo foi firmado, que há pessoas importantes envolvidas e que Herculano e Lena não pretendem desistir do bebê. E, para piorar, afirma que se Joelle desobedecer, outras pessoas pagarão o preço. Joelle entende o recado. Não é só sobre ela, é sobre os que ela ama. É então que o grupo decide montar um plano. Um plano complexo, arriscado, mas a única forma de arrancar Joelle da teia da chantagista sem entregar o bebê. As ideias se cruzam. Bagdá propõe uma emboscada, Bagdá sugere registrar tudo, Jorginho quer envolver Gerluce, mas teme expô-la. E Joely, embora apavorada, decide que será ela mesma a chamar Samira para um encontro final. Ela precisa parecer rendida, obediente, sem levantar suspeitas. E assim começa o cenário da queda iminente da vilã. No dia marcado, Joely chega ao local, combinado com o coração descompassado. Um galpão abandonado, escolhido por Samira. Herculano e Lena aparecem pouco depois, com olhares calculados. Eles falam do bebê como se fosse um objeto, como se tivessem direito sobre ele. Joelle, apesar do medo, se impõe. Pela primeira vez, sua voz sai firme. O bebê é meu. Herculano sorri, Lena revira os olhos e Samira dá um passo à frente, liberando toda a sua crueldade. Ela ameaça a família inteira de Joelle. Diz que tem gente vigiando, que um gesto errado e alguém sofrerá consequências irreversíveis. É nesse instante que Bagdá surge das sombras. Seu corpo tensionado, suas mãos fechadas em punhos, seus olhos brilhando de fúria. Ele enfrenta os compradores com uma coragem quase inconsequente. Herculano tenta intimidá-lo, mas Bagdá não recua. Ele deixa claro que ninguém vai levar o bebê, que ninguém vai encostar em Joelle, que ninguém vai ameaçar sua família sem enfrentar a sua ira. A atmosfera fica elétrica. Dá para sentir o ar vibrando, prestes a explodir. Samira, percebendo que perdeu o controle, apela para o que tem de mais vil, coloca Gerluce na mira. A chantagista descreve onde a mulher está, que tem alguém observando, que qualquer palavra atravessada de Joelle selará o destino de Gerluce. Isso paralisa todos. Joelle sente o chão sumir. Jorginho, escondido a poucos metros, empalidece. Bagdá avança, mas Samira ameaça apertar um botão no celular. A tensão atinge o ápice. É quando Joelle, tomada por desespero e coragem simultaneamente, faz uma revelação que muda a cor de toda a cena. O pai do meu bebê é Raul, o filho da Arminda. O nome Raul paira sobre o galpão como um trovão que ninguém previu. Samira, por alguns segundos, perde o controle da própria expressão. E isso basta para Joelle perceber que atingiu exatamente o ponto fraco. Herculano aperta os olhos, desconfiando que a chantagista omitiu informações essenciais. Lena, mais prática, dá um passo para trás. Ela entende imediatamente que a transação fica muito mais arriscada quando envolve alguém da família de Arminda. Uma mulher conhecida por não deixar nada barato nos bastidores da cidade. Bagdá, ainda tenso, analisa o ambiente com a rapidez instintiva de quem cresceu sobrevivendo na marra. Ele percebe a hesitação de Lena, o desconforto de Herculano e a oscilação perigosa de Samira, que agora parece tentar recalcular cada palavra que diz. E no meio dessa brecha, ele avança verbalmente com uma precisão afiada, afirmando que, se a história vier à tona, não serão apenas eles os envolvidos. O nome de Arminda aparecerá nos jornais, e a própria Samira será arrastada junto como mentora de um esquema ilegal de adoção. A chantagista empalidece. As peças começam a cair. Joelle, percebendo que o controle está mudando de mãos, mantém o ímpeto. Ela deixa claro que não está ali para negociar nada, e sim para encerrar o jogo. Diz que não haverá entrega, que não haverá acordo, que nenhum dinheiro compra algo que pertence a ela. A menina encara Samira com uma firmeza inédita,
rompendo o ciclo de medo que a aprisionava há meses. É a primeira vez em toda a trama que Joely fala como protagonista da própria vida. Nesse instante, um barulho do lado de fora faz Samira se virar bruscamente. Ela pensa que é algum movimento da sua equipe de vigilância, mas ao ver a porta se abrir, seu rosto muda de cor. Jorginho entra no galpão, decidido, trêmulo de adrenalina, mas finalmente presente como pai. Ele avança até ficar ao lado de Bagdá e de Joely, criando um trio inesperado, impossível meses atrás, mas agora movido por uma força que nem mesmo Samira calculou. A presença de Jorginho desmonta os compradores. Herculano sente que perdeu qualquer chance de manter a postura de autoridade. Lena, percebendo que está cercada por um drama maior do que imaginava, tenta convencer Samira a desistir antes que tudo vire caso policial. Mas a chantagista, ferida em sua vaidade, dá o último bote. Ameaça registrar Joely como cúmplice. Ameaça entregar mensagens, gravações, rastros. Só que desta vez, ninguém se intimida. O jogo virou. O medo mudou de lado. Bagdá se adianta como escudo. E a própria Joely, com uma calma surpreendente, avisa que já tomou providências. Que a polícia sabe onde ela está. Que se Samira tenta algo, nomes, contatos e endereços começam a ser compartilhados automaticamente. A vilã sente o golpe no estômago. Joely realmente se preparou. Herculano e Lena, agora temendo que a situação degringole de vez, decidem recuar. Eles anunciam que estão fora do acordo, deixam claro que não querem ser associados a nenhum crime e se afastam rapidamente do galpão, carregando consigo a frustração e o medo de que seus nomes apareçam no noticiário a qualquer momento. Samira, vendo seu negócio ruir diante dos seus olhos, tenta manter o orgulho, mas o controle escapa por entre seus dedos. Arminda rouba dinheiro de Ferete e debocha do vilão. Deixei de ser otária. Arminda vai provar que nunca foi apenas um rosto bonito na cama de Ferete. Ela sempre foi calculista, fria e estrategista. Um charme venenoso envolto em perfume caro e planos ainda mais caros. Durante todos os anos em que viveu como amante do empresário, enquanto Zenilda sustentava o papel de esposa troféu, Arminda acumulava informações, segredos, movimentos financeiros e, principalmente, rancor. Bastava a oportunidade surgir para que ela virasse o jogo. Essa oportunidade chega exatamente depois que a equipe comandada por Gerluce, que não perde uma chance de virar a história de cabeça para baixo, consegue executar um dos roubos mais ousados da novela. Retirar bem debaixo do nariz de Ferete a escultura recheada com nada menos que 5 milhões de reais. Uma peça que o vilão tratava como patrimônio intocável, cofre camuflado, símbolo máximo do seu poder. Quando Arminda percebe que a estátua sumiu, ela não entra em pânico, não grita, não corre atrás de ninguém. Pelo contrário, ela se tranca no quarto onde a peça ficava, encara o espelho e solta, com a calma de quem já esperava o desfecho, um sorriso suave, quase preguiçoso. A vilã faz questão de desabafar para si mesma, com uma sinceridade ácida que corta o ar. Só não estou mais triste porque deixei de ser otária. Abri o olho a tempo e guardei minha comissão, meu FGTA, meu fundo de garantia por tempo diamante. Enquanto o público ainda se recupera da frase, a cena mergulha no grotesco charmoso que só Arminda sabe entregar. Ela abre uma gaveta secreta atrás de um falso painel, puxa envelopes estufados, maços amarrados, notas empilhadas com precisão cirúrgica. Dinheiro escondido ali há meses, talvez anos. Dinheiro guardado nota por nota, centavo por centavo, cada valor arrancado do bolso de Ferete sem que ele percebesse. Um verdadeiro porquinho invisível que ela alimentou com paciência. A vilã, então, simplesmente cheira o dinheiro, como quem saboreia um perfume de vitória. Corre as notas pela bochecha, ergue os olhos e ri. Aquele riso debochado, perigoso, repleto de triunfo. A postura é de quem sempre jogou em 2 tabuleiros, o de amante obediente e o de oportunista silenciosa. Ou o Ferete pensa que eu fiquei esses anos todos me sujeitando a esse papel de amante e vou sair de mãos abanando? Diz, ajeitando o cabelo enquanto espalha as notas pela cama como quem espalha pétalas.
É uma sequência que não apenas expõe a verdadeira Arminda, mas reposiciona completamente a personagem dentro da trama. O público descobre que, enquanto Ferretti achava que a dominava, ela o monitorava, o calculava e, no fim das contas, o roubava com uma delicadeza teatral. E não para por aí. Arminda, em sua glória solitária, ainda encontra tempo de mirar o veneno em Zenilda, a esposa que sempre se colocou como a guardiã moral, a senhora correta, a rainha do lar. E a capacha da Zenilda bancando a rainha do lar, que aproveite que seu castelo vai explodir e o pavio já começou a queimar. O tom, puro deboche, puro desprezo, a certeza absoluta de que Zenilda nunca suspeitou de nada e de que, agora, quando tudo vier à tona, será tarde demais para qualquer reação digna. Arminda circula pelo quarto com a desenvoltura de uma rainha má, revezando o cetro entre as mãos. A câmera acompanha seus passos enquanto ela recolhe o dinheiro com uma frieza quase elegante, colocando os maços em uma mala preta que já estava preparada, como se ela sempre soubesse que o dia do golpe chegaria. Não há improviso, não há surpresa, há planejamento. Ela se ajoelha, confere as notas com o cuidado de quem revisa joias raras. Puxa um maço, guarda outro no decote, outro na bota, como se estivesse se vestindo de poder. A sensação é clara. Para Arminda, o dinheiro sempre valeu mais do que Ferretti. Enquanto isso, a sequência intercala flashes da equipe de Gerluce transportando a escultura roubada. A tensão dos carros circulando pelo bairro. O público vê duas operações paralelas. O roubo milionário organizado por Gerluce. A revelação de que Arminda já roubava Ferretti há muito mais tempo do que qualquer um imaginava. E quando a estátua sumida finalmente é mencionada, a cena corta para Ferretti desesperado, esbravejando com seguranças, chutando portas, gritando ordens desconexas. Ele exige rastreamento, investiga funcionários, ameaça vigilantes. Mas enquanto o vilão se descabela, Arminda apenas observa do alto da escada, com um olhar que diz: "Eu te ganhei do jeito mais doloroso possível, pela sua vaidade." A vilã ainda tem a audácia de soltar uma frase pelas costas dele, quase sussurrando, mais alta o suficiente para Zenilda ouvir ao longe e não entender nada. Quem vive de aparência sempre acaba perdendo o que realmente importa. O capítulo cria um clima crescente de paranoia na casa de Ferretti. Zenilda se sente observada, os empregados estão inquietos e Ferretti, cada vez mais furioso, começa a desconfiar até da própria sombra, mas nunca da pessoa certa. A novela deixa evidente que Arminda vê o caos se formando e gosta do que vê. Para ela, a destruição moral de Ferretti é tão valiosa quanto o dinheiro guardado. E conforme as cenas avançam, fica claro que essa trama do roubo vai se expandir, criando novas alianças, expondo traições antigas, alimentando suspeitas e acendendo disputas internas. O dinheiro roubado será o estopim, mas o que vem depois promete ser ainda mais explosivo. A sequência completa, com o deboche venenoso de Arminda, o pânico de Ferretti, o desconforto de Zenilda e a audácia estratégica de Gerluce, está prevista para o capítulo seguinte e promete incendiar Três Graças como nunca antes. Arminda desce as escadas com a mala já preparada, a postura ereta, o olhar firme, como se estivesse indo para uma viagem que só ela sabe o destino. Zenilda passa pelo corredor no mesmo instante, carregando uma bandeja com remédios que Ferretti esqueceu de tomar. E, como sempre, guardando a compostura de esposa dedicada. A cena se transforma em um choque silencioso entre duas mulheres que nunca se suportaram. Zenilda, desconfiada, lança um olhar enviesado para a mala. Arminda, afiada como lâmina, responde com um sorriso quase angelical. "Organizando minhas coisas, querida. Vai que o mundo resolve mudar de lugar enquanto você finge que vive num conto de fadas." A esposa do empresário não entende a provocação, mas sente o veneno. A bandeja treme em suas mãos. O clima no corredor fica denso, pesado, carregado de algo que Zenilda ainda não identifica, mas que o público percebe nitidamente. Arminda está comemorando algo. E quando Arminda comemora, alguém perde. Enquanto isso, Ferretti continua transtornado no escritório,
revirando documentos, arrastando móveis, suando de desespero. O vilão pede imagens das câmeras, manda desligar e ligar o equipamento 10 vezes, esbraveja para seguranças que não conseguem dizer nada que o acalme. Em um dos momentos mais tensos, ele quebra uma luminária, pisando nos cacos como se estivesse esmagando sua própria frustração. À medida que o caos cresce no andar de baixo, Arminda segue tranquila no andar de cima, dobrando roupas com precisão e separando objetos pessoais que nunca tiveram valor sentimental, apenas funcional. Perfumes, joias, 2 celulares descartáveis, um passaporte antigo com fotos em que ela ainda parecia ingênua. Ela olha na foto do documento, ri e comenta baixinho, com aquele veneno que só ela sabe destilar. Quando eu ainda achava que amor pagava a conta, olha só a trouxa que eu era. Arminda fecha o passaporte com força, joga o documento na mala e continua o ritual meticuloso. Cada movimento revela que ela não apenas está fugindo, ela está se preparando para um recomeço calculado, estruturado, milimetricamente pensado. Não há arrependimento, não há dúvida, só ambição pura. Enquanto isso, no escritório, Ferretti finalmente nota algo estranho nas imagens de segurança. Um funcionário tenta explicar que houve queda no sistema, possível sabotagem. O empresário voa no pescoço do rapaz, convencido de que alguém de dentro o traiu. O caos cresce, mas a verdade ainda está longe de ser descoberta. Zenilda, perdida entre o medo e a raiva, resolve confrontar a amante pela primeira vez sem rodeios. Ela surge na porta do quarto de Arminda, encara a mala aberta e, tremendo, dispara. Você sabe de alguma coisa sobre essa estátua, não sabe? Arminda nem se dá ao trabalho de fingir surpresa. Fecha o zíper da mala devagar, se vira com elegância e dá 2 passos à frente, reduzindo a distância entre elas a um suspiro. Eu sei de muita coisa, Zenilda. Só não sei até quando você vai continuar fingindo que controla essa casa.